Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre LCI e LCA, essa modalidade de investimento de renda fixa que talvez você não conheça, talvez você já conheça minimamente, mas se você é iniciante agora no mundo dos investimentos, não sabe exatamente todos os detalhes sobre como começar a investir, ainda não entende muito sobre o que é uma LCI e o que é uma LCA, nesse vídeo aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou te falar 6 fatos que você precisa conhecer sobre esse tipo de investimento antes de você investir. Então se você começou a investir agora, mas não assistiu esse vídeo, ou se você está pensando começar a investir, assiste até o final, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, aperta o joinha, tá vendo? Esse joinha que você aperta com o mouse aí, deixa seu like aí embaixo e comenta se você vai chegar até o final desse vídeo. Nosso código desse vídeo é LCI e LCA. Se você comentar aqui embaixo LCI e LCA, eu vou saber que você vai chegar comigo até o final. E pra gente começar, nada melhor do que a gente falar o primeiro fato, que é o seguinte: o que é cada um desses investimentos? O que é uma LCI e o que é uma LCA? Basicamente, é um investimento de renda fixa e isso significa que funciona como se fosse um empréstimo. Você vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição financeira, para um banco. Como que um banco trabalha? Ele pega dinheiro de quem está precisando investir, quem tem dinheiro sobrando, para emprestar esse dinheiro para quem precisa desse dinheiro. Da mesma forma que a gente tem um CDB, por exemplo, um certificado de depósito bancário, a gente pode ter outros investimentos que o banco usa para captar esse recurso. E qual que é a principal diferença entre um CDB, uma LCI e uma LCA? No CDB, você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e ele vai fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Vai emprestar para qualquer pessoa que ele queira, para qualquer empresa. No caso de uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, o próprio nome já fala. O dinheiro que o banco está captando, ele tem que destinar para algum crédito imobiliário. Ou seja, se alguém está querendo pegar um empréstimo para construir uma casa, fazer um financiamento de um imóvel, esse dinheiro que vai ser utilizado lá naquela outra ponta. E da mesma forma funciona com a LCA, a letra de crédito do agronegócio. O dinheiro que o banco está captando precisa ser destinado para algum empréstimo, algum financiamento vinculado, lastreado no agronegócio. E aí, por ser um investimento de renda fixa, a gente tem um contrato com todas as características daquele investimento. Quanto que vai render, qual vai ser a rentabilidade daquele investimento, se vai ser pré-fixada, se vai ser pós-fixada. O que isso significa? Rentabilidade pré-fixada é aquela que você já sabe exatamente quanto que vai render até o final do prazo. Por exemplo, eu tenho uma LCA que vai render 12% ao ano até 2025, por exemplo. Então eu sei que a gente vai ter o valor que a gente está investindo, mais 12% em cada ano até a data do vencimento ali em 2025. Pode ser uma rentabilidade pós-fixada que vai render 100% do CDI do período. Então eu não sei exatamente quanto que eu vou resgatar lá na frente, porque o CDI varia ao longo do tempo, mas eu sei como que vai se dar a minha rentabilidade ao longo do tempo. Aí eu vou ter lá dentro do contrato também as características de prazo de vencimento, ou seja, quando que vai vencer esse título, vai ter tudo que você precisa saber sobre aquele contrato. E aí, como a gente comentou aqui de rentabilidade, vale a pena a gente mencionar também o segundo ponto que você precisa saber, o segundo fato que você precisa saber, que é o seguinte: a LCI e a LCA rendem mais do que a poupança, independentemente do prazo de investimento. Ou seja, a poupança não é o melhor investimento, mesmo sendo isenta de imposto de renda. Ou seja, se você encontra uma LCI e uma LCA que rende 90, 95, 100, 110% do CDI, por exemplo, ela com certeza vai render mais do que a poupança, independentemente do prazo. Ou seja, se você deixa o seu dinheiro na poupança e quer buscar uma rentabilidade maior, correndo o mesmo risco, tira o seu dinheiro da poupança, coloca numa LCI, numa LCA, que você vai conseguir ter essa rentabilidade maior. Mas aqui a gente precisa de um ponto de atenção que eu vou falar lá no quarto fato, então fica comigo até lá também. O terceiro fato que eu separei aqui pra gente falar é sobre a isenção de imposto de renda nesses dois títulos também. Ou seja, a desculpa da poupança de que a poupança não tem desconto de imposto de renda e por isso que ela é muito boa, quando na verdade isso não é verdade, mas muita gente usa isso como desculpa. LCI e LCA também são isentas de imposto de renda. Chegou lá no vencimento, você recebeu o seu dinheiro que você investiu corrigido pelos juros, você não precisa pagar o imposto de renda. Não tem aquele desconto de imposto de renda, o que torna esse investimento muito interessante também. Mas lembrando, você precisa olhar sempre qual que é o resultado líquido do seu investimento e não qual que é o resultado bruto. E aí a gente já pode entrar também no quarto fato que eu separei aqui pra gente falar, que é o seguinte: a liquidez de uma LCI e de uma LCA costuma ser apenas no vencimento. Então, igual eu mencionei que rende mais do que a poupança, precisa desse ponto de atenção, que a poupança tem a liquidez diária, mas a LCI e a LCA você vai investir e você só vai ter acesso de volta àquele dinheiro no final daquele contrato. Então, rende mais, mas você está abrindo mão da sua liquidez. Então, você precisa planejar o uso daquele dinheiro que você está investindo. Só vai investir numa LCI e numa LCA aquele dinheiro que você sabe que não vai precisar
até a data do vencimento, até o final daquele investimento em específico. E se você precisa de liquidez diária, ainda assim a poupança não é um bom investimento, porque existe um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic, por exemplo, que tem vídeo aqui no canal explicando sobre esses dois investimentos também, que eles vão render mais do que a poupança, mesmo considerando o imposto de renda que teria que pagar neles e não teria que pagar na poupança. Então, ainda assim, a poupança é um péssimo investimento. Mas, falando sobre LCI e LCA, cuidado com o prazo, se atente ao prazo, porque a maioria delas, a liquidez é apenas no vencimento. O quinto fato que eu separei aqui pra gente falar é que a LCI e a LCA, no curto prazo, provavelmente vão render mais do que um CDB. Mesmo o CDB tendo uma rentabilidade bruta maior. É aquilo que a gente falou, tem que olhar qual que é a rentabilidade líquida de cada investimento. Pensa comigo, se você tem um CDB que rende 100% do CDI, se você descontar, por exemplo, 20% de imposto de renda depois de um ano naquele CDB, o que vai acontecer? Conta mais por alto assim, você vai ter uma rentabilidade líquida de 80% do CDI. O 100% do CDI menos 20% sobre essa rentabilidade de imposto, você vai ter líquido 80% do CDI. Por outro lado, se você investe numa LCI, numa LCA que rende 90, 95 ou até mesmo 100% do CDI, que não vai ter esse desconto de imposto de renda, a sua rentabilidade líquida nesse caso vai ser maior, mesmo que a rentabilidade bruta seja menor do que no caso do CDB. Mas lembrando que você precisa fazer essa conta considerando a liquidez também. Se você precisa de liquidez, aí faz sentido aceitar uma rentabilidade um pouco menor também, no caso de um CDB de liquidez diária. Mas se você não precisa de liquidez, faça essa conta da rentabilidade líquida para saber qual que é mais interessante. É só você ver quanto que vai render tudo até o final do contrato e tira o imposto do CDB para comparar com a LCI e a LCA, beleza? O sexto e último fato que eu separei aqui pra gente falar, mas antes deixa seu like aqui embaixo se você ainda não deixou e esse vídeo está te ajudando, e também comenta aqui embaixo LCI e LCA se você chegou até esse momento do vídeo. E pra gente falar o nosso sexto fato é o seguinte, LCI e LCA tem a garantia do FGC até R$250 mil por banco, ou seja, se você investiu o seu dinheiro ali em um determinado banco e aquele banco quebrou e não tem condições de te pagar aquele valor que você tinha investido de volta, o que vai acontecer? É só acionar o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse um seguro para quem investe em títulos de renda fixa, e você consegue recuperar aquele seu investimento. Lembrando que isso pode demorar um certo prazo, normalmente o prazo médio desse resgate ali no FGC é de 45 dias, então tome cuidado, analise também o banco que você está investindo, não coloque aquele banco que está quase quebrando, um banco que é muito endividado, então tome cuidado com isso, mas por via das dúvidas existe o FGC também para te dar essa garantia adicional. Sem mais, chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado, assiste algum desses outros dois que eu tô deixando aí para você, um grande abraço e até lá!